Você já se perguntou o que acontece com as mãos por trás dos caras que fizeram seu anime preferido? Seja One Piece ou Jujutsu Kaisen? A indústria de animes no Japão tem uma série de características impressionantes. São culturas e jeitos de trabalhar a cara muito diferentes. Enquanto alguns são verdadeiras histórias de superação que fazem você pensar, cara, não tinha como isso dar certo, mas deu. Outros parecem um pesadelo eterno, com seus trabalhadores trabalhando mais de 20 horas por dia, por anos a fio, sem direito a sábado, domingo ou feriado. Eu vou te contar uns casos aqui, cara, que vai te fazer arrancar os cabelos. Seja de orgulho, seja de desgosto. Vem comigo para essa seleção de 8 estúdios extremamente marcantes para as indústrias dos animes. Começando com ela, a Toei Animation, definitivamente a maior de todas. Se você conhece anime, você conhece a Toei. Ela é responsável por vários dos maiores títulos de todos os tempos, como Dragon Ball e One Piece. Além do seu grande papel em popular diversos gêneros, como por exemplo, o gênero de garotas mágicas com Sailor Moon. Toei é reconhecida por um estilo de história um pouco mais lento, a reciclagem de efeitos sonoros como de explosões e teletransporte, e pela sua animação inconstante. A Toei pega muitos projetos e tem uma equipe muito grande de desenhistas, alguns extremamente experientes, outros ainda são iniciantes. E essas equipes não são fixas aos seus projetos, o que quer dizer que certo episódio de um anime pode estar magnífico, enquanto o seguinte vai estar de dar pena. Às vezes essas variações acontecem até no mesmo episódio. Algo que você vai ver um pouco ao decorrer desse vídeo, que fala sobre esses animadores e as condições que eles encontram nesses estúdios japoneses para trabalhar com anime, podem te deixar um tanto preocupado. Curiosamente, na Toei, esse tipo de coisa não acontece com tanta frequência. Parece haver um tipo de união dos trabalhadores, que junta os responsáveis pela animação, responsável por balancear a rotina de trabalho e a necessidade dos animadores, ao mesmo tempo que garante para eles um salário decente e uma estabilidade no trabalho. Em segundo lugar, nós temos o estúdio Madhouse, que é extremamente famoso por fazer várias obras e também obras de qualidade. One Punch Man, Death Note, Hunter x Hunter e Frieren foram feitos pela Madhouse. Porém, como eu havia avisado antes, essa aqui já tem algumas polêmicas. Ela teve uma grande cisão em 2010, onde o seu principal nome, o Sr. Maruyama, afastou-se da empresa para criar a também muito conhecida MAPPA. Maruyama tinha diversos contatos importantes na indústria e era uma peça vital no sucesso da Madhouse. Mas inesperadamente, sem a sua peça principal, a Madhouse conseguiu permanecer no topo, gerando diversos animes de qualidade. Mas lembra que eu te falei da polêmica? Pois é, a Madhouse não tem exatamente uma união de trabalhadores. E isso levou a um cenário onde, por exemplo, um de seus empregados chegou a trabalhar 393 horas em um único mês na Madhouse. O pessoal tem falado bastante da tal da escala 6x1, né? Que é trabalhar de segunda até sábado. Pois é, se você for levar a escala 6x1 por base, quer dizer que esse cara trabalhou de segunda a sábado cerca de 15 horas por dia, meu amigo. A polêmica foi severa, e agora os trabalhadores da Madhouse buscam fazer algum tipo de união, mas a situação deles ainda é um pouco incerta. Em terceiro lugar, nós temos o estúdio Ghibli, que embora tenha menos obras do que os estúdios anteriormente mencionados, é facilmente reconhecido pelo seu estilo de animação. Dá até pra você disputar que o estúdio Ghibli é o mais conhecido do mundo, já que apenas 2 vezes nas histórias, um anime conseguiu ganhar um Oscar, e em ambas as vezes, esse anime era do estúdio Ghibli. Miyazaki é o grande rosto dessa indústria. O velho é quase tão reconhecido pelo seu nome quanto o nome dos estúdios Ghibli. Os trabalhos do estúdio Ghibli são pontuais e demorados. Se você quer dar uma olhada nas obras deles, dá para recomendar Howl's Moving Castle e Princesa Mononoke, embora na verdade seja bem difícil achar alguma coisa que eles fizeram ruim. As animações são fantásticas, muitas vezes superando os trabalhos clássicos da Disney. E o uso de técnicas mais tradicionalistas, com zero ou praticamente zero CGI, uma paleta de cores e músicas muito bem selecionadas, faz com que qualquer experiência envolvendo os estúdios Ghibli seja definitivamente marcante. Em quarto lugar nós temos o Wit Studio. O novatinho da turma foi criado em 2012. Ou seja, ele é mais recente do que a cisão da Madhouse. E ele foi criado para produzir Attack on Titan. Dá pra imaginar o primeiro trabalho da empresa sendo logo uma bomba desse tamanho? Bomba no bom sentido, é claro, Attack on Titan foi um sucesso massivo. E a mesma coisa seguiu com Spy Family e a primeira temporada de Vinland Saga. E a ambição dos caras parece não ter limite, já que bem recentemente a Wit Studios falou sobre a possibilidade de trabalhar em um reboot de One Piece. Se isso der certo, cara, eles vão subir igual foguete e ficarem extremamente conhecidos. E sobre as práticas trabalhistas que a gente falou antes. Bom, a gente não tem números oficiais, mas um trabalhador da Wit Studios chegou a fazer uma referência onde o ambiente de trabalho dele não é tão diferente das cenas de Attack on Titan. Um camarada caindo após o outro e você não tem certeza se ele tá vivo ou morto, o que deve ser tipo, terrível. O que a gente espera que seja uma hipérbole, mas não tem como ter certeza. Seja como for, os caras estão fazendo bastante sucesso. E o futuro deles parece bastante promissor. E agora nós temos Bandai Namco, ou mais conhecido como Sunrise. Sunrise revolucionou a indústria dos animes, mas talvez não da maneira que você imagina.
Antes de Bandai Namco, os animes eram normalmente patrocinados por um cara só, mas o estúdio Sunrise popularizou a ideia de produtores, diversos financiadores de um anime que ajudavam a mitigar o risco, dividindo o investimento necessário para fazer o anime acontecer. Suas obras mais conhecidas, a gente tem as séries Gundam, claro, além de Cowboy Bebop e Code Geass, são normalmente associadas a alta qualidade. Ela costuma ser bastante fluida e com pouquíssimos erros. Porém, de maneira semelhante à Toei, eles têm uma série de times com níveis variados de experiência. Então, pode ser que aqui ou ali você acabe esbarrando em um anime que tá com aquele traço meio zoado. Sobre as condições de trabalho, a maior parte dos empregados não reclama. E na verdade, existe até uma ou outra entrevista dos caras dizendo que a condição lá é muito boa. O próximo da lista é o estúdio Gainax. Provavelmente um dos mais antigos aqui, ele fez bastante sucesso com obras que já não têm um nome assim tão proeminente hoje, mas foi apoiando o escritor Hideaki Anno que eles marcaram pra sempre o seu lugar na indústria. Gainax é autora de Neon Genesis Evangelion, talvez o maior popularizador do gênero mecha, e que com certeza reescreveu como os robozões são abordados em obras de ficção científica até hoje, com outro grande nome do estúdio sendo Gurren Lagann. O estúdio Gainax também é um tanto famoso pelo chamado final de Gainax, que é quando um anime termina de uma maneira inesperada e às vezes diferente do mangá. Isso aconteceu em Neon Genesis Evangelion porque acabou o orçamento, e é infelizmente um caso bastante recorrente com o estúdio, mas às vezes, conscientes desse tipo de problema, o pessoal se aproveitava das limitações para fazer um final inesperado, que deixava os fãs clamando por mais uma temporada ou talvez um filme, e fazendo com que seus animes marcassem gerações no processo. Infelizmente, a Gainax fechou as portas. Mas se todo fim é um recomeço, os criadores da Gainax logo se juntaram de novo para dar origem ao estúdio Trigger, responsável por Cyberpunk. O estúdio Trigger faz tudo parecer uma festa. Eles também são responsáveis por Kill la Kill. E tudo na animação deles carrega esse ar de animação caótica, elementos inesperados, tudo muito ágil, tudo muito fluido. Se você quer uma obra ainda mais recente do que Cyberpunk e Kill la Kill, eles também são o nome por trás de Dungeon Mesh. Mas agora, voltando num gancho que eu deixei lá atrás, tu se lembra que eu ia falar da MAPPA? Chegou a vez dela. Criada na cisão com a Madhouse, a MAPPA é um estúdio completamente insano. Os caras pegam projetos que todo mundo acredita que são grandes demais pra eles, e eles fazem acontecer. Os grandes nomes por aqui são Chainsaw Man e, é claro, Jujutsu Kaisen. MAPPA também teve grande participação em Attack on Titan e é o nome responsável por Vinland Saga da temporada 2 em diante. As suas práticas de serviço, porém, ficaram famosas, ou melhor, infames. Alguns animadores no Twitter relatavam que chegavam para trabalhar e ficavam trabalhando e dormiam na empresa e trabalhavam e só voltavam para casa depois de 3 dias. Então se você vê algum meme aí de um estúdio não nomeado falando "Ei, liberte os animadores estão com fome, ele precisa ver a sua esposa", é provavelmente uma referência às práticas da MAPPA. Mas se o ambiente de trabalho na MAPPA é muito semelhante ao de uma prisão, a Kyoto Animation representa o padrão ouro da indústria. Enquanto a maior parte dos animadores trabalham num grau de freelance, ou seja, você é contratado para um anime, ou no máximo para uma temporada, às vezes só para um par de episódios, na Kyoto Animation o pessoal assina contrato e recebe salário mensal. Uma renda garantida, mesmo quando a temporada está meio fraca. Eles têm equipes muito bem divididas, com animadores experientes e outros mais modernos, sempre compartilhando experiências, além de programas de treinamento, para aperfeiçoar os próprios empregados. Os direitos da empresa são tão bons que o pessoal tem até licença paternidade e maternidade, o que nessa indústria é uma raridade completa. Mas você deve pensar comigo, cara, não tem almoço de graça, essa grana tem que estar saindo de algum lugar. E você meio que tá certo. A verdade é que os estúdios de anime, por mais sucesso que façam, não costumam fazer tanto dinheiro. Lembra que eu falei lá atrás que os estúdios Sunrise popularizaram o termo produtor, onde um conjunto de indivíduos investia na obra para minimizar o risco? Pois é, a questão é que esses produtores é que ganham a maior parte do dinheiro. Eles bancam o negócio e naturalmente o lucro vem para eles. A grande sacada da Kyoto Animation é que ela é, em grande parte, a própria produtora. Quase 50% do investimento necessário para começar um anime da Kyoto Animation é ela mesma quem faz. E com isso, ela tem um peso gigante na hora de negociar quando o anime vai sair, qual vai ser a qualidade e qual vai ser o regime de horas trabalhado por cada animador. Uma vez que o anime faz um sucesso estrondoso, a Kyoto Animation nada em dinheiro e pode continuar garantindo que os seus funcionários vão ser muito bem tratados. Mas afinal de contas, o que esses caras fizeram? Meu amigo, eles fizeram Violet Evergarden e outros títulos também muito aclamados como Lucky Star e K-On! Você já assistiu Dragon Maid? Pois é deles também. O que dá pra dizer? Eles são máquinas de fazerem garotas fofinhas. E finais trágicos? Eu não vou dizer mais nada, apenas esteja preparado. E o último nome dessa lista é A1 Pictures, o estúdio por trás de Sword Art Online e dos jogos Persona. Os caras pegam uns projetos bem variados, mas o resultado deles varia entre o médio e o muito bom. Mais recentemente nós tivemos a obra Solo Leveling, e se você acompanha o canal, conhece Kaguya-sama Love is War, que eu acho fantástico, pois é deles também.
Infelizmente, nem tudo são flores. A A1 Pictures sofreu uma cisão logo em 2010 ou 2015, apesar de ser um estúdio relativamente novo, fundado em 2005. E as suas condições de trabalho, bom, são as piores que eu já ouvi falar. Um dos trabalhadores da empresa chegou a revelar que ele trabalhava cerca de 600 horas por mês e ele manteve essa rotina por 3 anos. Eu não vou te falar o que aconteceu com esse cara, para o vídeo não ficar muito pesado. Mas é fácil se deduzir que a conclusão de uma coisa dessa não pode ser boa, né? Mas diz aí, se você quiser uma sequência desse vídeo, dá um likezinho e deixa o seu comentário. Tem vários estudos pra gente falar, tipo a Ufotable, que trouxe pra gente Demon Slayer, e a Science Saru, responsável pelo fantástico Dandadan. Dá pra fazer pelo menos umas 3 partes disso aqui, mas eu deixo isso na mão de vocês. Um forte abraço e seja bem-vindo ao Café com Spoiler.